Olá, amigos do agronegócio. Sou o jornalista Alessandro Carvalho, da Agência Safras. Esse é mais um programa Resenha Safras e Mercado. Muitos assuntos hoje a falar. Vamos falar de uma prévia do relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, focando nos mercados de soja, milho, trigo e algodão, relatório que sempre mexe muito com o mercado, relatório de oferta e demanda. Temos hoje no nosso programa só craques do mercado. Começo apresentando meu chefe, editor-chefe da Agência Safras, Dylan Páscoa. Olá, Dylan. Olá, Alessandro, tudo bem? Vamos conversar aí sobre esse relatório de maio, tão aguardado pelo mercado, que já está provocando grandes oscilações nos preços, e vamos ver aí o que a gente pode esclarecer para o mercado, tentando antecipar alguma coisa, lembrando que é sempre difícil antecipar alguma coisa quando se fala do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Beleza, nosso consultor no mercado de soja, Luiz Fernando Roque Gutierrez. Olá, Luiz Fernando. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você de novo. Consultor do mercado de milho, Paulo Molinari, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. E o nosso consultor do mercado de algodão, mercado de trigo e demais mercados, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Alessandro. Olá a todos. Vamos que vamos. Vamos lá. Tá certo. Eu já começo passando a bola para o Dylan, que vai apresentar para a gente uma tela com a expectativa do relatório para o mercado de soja. Dylan, contigo. Vamos lá, então, Alessandro. Mercado de soja, expectativa do mercado em milhões de toneladas para a safra dos Estados Unidos. É o primeiro número para a safra 2021-2022. Para a produção, uma expectativa de 120 milhões 900 mil toneladas é o que o mercado espera. Lembrando que no último relatório o USDA indicou safra de 102,5 milhões para a safra 2020-2021. Em relação aos estoques de passagem, também é uma expectativa de aumento. Em abril, o USDA indicava estoques de passagem 2020-2021 de 3,26 milhões de toneladas. Para esse relatório, o número do mercado é de 3 milhões e 600 mil toneladas, ou melhor, exatamente, para 2021 e 2022. E o número do mercado para 2020 e 2021 é de 3 milhões e 210 mil toneladas, ou seja, o mercado aposta numa redução no número que o USDA indicou em abril. Para a safra do Brasil, a expectativa de um número pouco alterado, em torno de 136 milhões de toneladas. Na Argentina, o mercado trabalha com corte. Em abril, o número era de 47 milhões e 500 mil toneladas, e o mercado trabalha com o número de 46 milhões e 700 mil toneladas. Em relação aos estoques mundiais, a primeira estimativa do USDA para os estoques globais é de 88 milhões 800 mil toneladas. Em abril, para 2020 e 2021, a indicação era de 86 milhões e 900 mil toneladas, e o mercado aposta na continuidade desse número no relatório que será divulgado na quarta-feira. Então, eu já passo para o Luiz Fernando, já pergunto para ele. E aí, Luiz Fernando, o que a gente pode esperar desse relatório? Esses números aí estão, que o mercado vem trabalhando, estão dentro da expectativa? Bom, boa tarde, Dylan. Eu acho que sim, só que como é o primeiro relatório, né, Dylan, com os números da nova safra, então o relatório de maio, o relatório mensal de maio é sempre muito importante, porque ele é cercado de muita expectativa, exatamente por ser, né, por trazer os primeiros números da nova temporada. Tudo pode acontecer, a verdade é essa. O USDA já nos surpreendeu lá no relatório de intenção de plantio, né, de março. O mercado esperava uma área maior, tanto para milho quanto para soja, né, mas a gente falando de soja aqui, realmente o USDA surpreendeu ao trazer uma área menor do que esperado. Isso foi o primeiro, talvez o primeiro fator aí que catalisou o movimento de alta em Chicago, né? Após USDA, Chicago saiu dos seus 14 dólares aí nas primeiras posições para alcançar 16 dólares que a gente está vendo hoje, né? Muito em cima dessa questão, além da questão dos estoques, naturalmente. Então tudo pode acontecer. A verdade é que com aquela área lá em torno de 88 milhões de acres que o USDA nos trouxe lá em março, e a tendência é ele confirmar essa área pelo menos inicialmente agora, uma safra de 120, 121 milhões é uma safra ok, uma safra dentro do esperado. Não contemplando muitas perdas ainda, eu diria, né? Só que mesmo com essa safra, né, em se confirmando uma safra de 121 milhões,
o USDA deve indicar estoques de 3,5 milhões, ou seja, praticamente os mesmos estoques da temporada anterior, que a gente acaba agora em agosto. Então, isso mostra que a situação dos estoques realmente é muito apertada, porque mesmo com a possibilidade de uma safra grande nos Estados Unidos, até mesmo recorde, os estoques não vão ter uma grande recuperação. Então, isso embasa muito desse movimento que a gente está vendo aí, também nas posições um pouco mais à frente, nas posições da safra nova, embora eu entenda que esses 16 dólares aí mostram o mercado um pouquinho sobrevalorizado, mas é o mercado já especulando aí com uma possível área menor nos Estados Unidos e possíveis problemas produtivos. Bom, Dylan, vamos falar agora do mercado que depende muito agora de uma safra grande norte-americana, que é o mercado de milho. O que estamos esperando aí, mercado, para esses números do USDA do milho? Vamos lá, vamos passar agora o milho. O milho, para a safra dos Estados Unidos, essa primeira estimativa indica uma elevação e uma elevação consistente, passando de 360 milhões e 200 mil toneladas no relatório de abril para 2020 e 2021, para uma indicação de 382 milhões e 800 mil toneladas em 21-22. Em relação aos estoques, no entanto, há um equilíbrio. O USDA indicou em abril um número de 34 milhões e 300 mil toneladas. O mercado espera para 2020 e 2021 um corte nesse número para casa de 32 milhões, mas indica para 2021 e 2022 estoques de 34 milhões e 400 mil toneladas. Em relação à safra do Brasil, o USDA vai em linha do que Safras divulgou recentemente e indica um corte. A safra era, em abril, indicada para 2020 e 2021 em 109 milhões de toneladas e o mercado está apostando em 103 milhões e 400 mil toneladas. Em relação à safra da Argentina, em abril a estimativa era de 47 milhões e o mercado aposta no número de 47 milhões e 400 mil toneladas. Com isso, os estoques mundiais deverão pular de 2020 e 2021 de 283 milhões e 900 mil toneladas, segundo o último relatório do USDA, para 284 milhões e 100 mil toneladas em 2021 e 2022. Mas lembrando que, em função desse corte esperado na safra do Brasil, o USDA já indica que os estoques globais de 2020 e 2021 deverão cair para 279 milhões e 400 mil toneladas. Essa é a expectativa do mercado, os principais números para o mercado de milho. Paulo, esse quadro está dentro da realidade? A gente vai ter mesmo essa elevação na safra dos Estados Unidos e esse corte nos estoques globais? Bem, Dylan, boa tarde a todos. Esse relatório é um relatório, por ser o primeiro, 21-22, tem muita coisa nova, né? Primeiro tem a correção do quadro velho, da safra velha, que nós estamos presentes, né? Onde o USDA deve elevar a exportação americana de milho, e por conta de uma venda já feita para a China, lá em torno de 28 milhões de toneladas, e o USDA está ainda com 24 milhões no seu quadro. Então, ele deve fazer um ajuste desse ponto, e por isso o mercado está esperando aí que os estoques dessa safra, né, dessa safra velha, eles diminuam por causa desse ajuste entre o que o USDA vinha projetando e entre o que a China já fez. O segundo ponto é que a área plantada ela só vai ser revista agora no dia 30 de junho. Então, até lá, o USDA não mexe com a área plantada nos seus quadros de oferta e demanda. Então, vem a área de intenção de plantio, né? Que é a mesma área do ano passado. E ele vai ter aí que criar algum tipo de motivação produtiva, né? Para nós termos uma produtividade acima de 176 bushels por acre, acima do recorde histórico, né? Isso daria para colher aí 370, 375 milhões de toneladas nos Estados Unidos, que é uma boa safra, né? Mas ele vai ter que fazer alguma mágica em termos de exportação americanas projetadas para o ano que vem, para ele conseguir achar um bom estoque para 2022, né? Se ele mantiver as exportações no nível recorde, em 68 milhões, igual a desse ano, ele vai colocar os estoques do ano que vem em patamares ainda dessa faixa dos 30 milhões. Então, o que se imagina, né, é que o USDA, nesse relatório da quarta-feira,
corte a projeção, ou dê uma primeira projeção de exportação menor para 2022, amparado pela teoria de que a China está plantando mais, vai ter uma safra melhor, e com isso ela vai importar menos o ano que vem, e as projeções que estão vindo da China são de 15 milhões contra 28 ou 30 milhões desse ano. Então, para resumir, não há muita mágica a se fazer nesse quadro de oferta e demanda 21-22, a não ser nas exportações. O USDA aumentaria a safra chinesa, reduziria a importação chinesa para o ano que vem, consequentemente, reduziria a exportação americana para o ano que vem e acharia estoque segurando os preços. Bom, já vamos passando então agora para o mercado de trigo. Dylan, o que temos aí para passar a bola para o Elcio depois? Para o trigo, o que a gente tem aqui para a safra dos Estados Unidos, o mercado está apostando numa elevação. Em 2020 e 2021, a estimativa divulgada em abril era de 49 milhões e 700 mil toneladas, e para a nova temporada, o mercado já projeta uma safra de 51 milhões e 100 mil toneladas. Em relação aos estoques de passagem, um corte é projetado. Em abril, o USDA indicou estoques de 23 milhões e 200 mil toneladas. O mercado espera que esse número seja revisado para baixo, para 23,1 milhões de toneladas. E para 2021, 2022, a expectativa é de um corte na estimativa do USDA para 20 milhões e 740 mil toneladas nos estoques finais. Em relação aos estoques mundiais, a aposta do mercado é de estoques subindo, passando de 295 milhões e 500 mil toneladas. O mercado, esse é o número do USDA de abril, o mercado aposta num corte para 295 milhões e 100 mil toneladas, isso para 2020, 2021, e o primeiro número do USDA para 2021, 2022, segundo o mercado, deverá ficar em 299 milhões e 400 mil toneladas. Elcio, o que a gente pode falar desses números, dessa expectativa do mercado? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Em linha, na verdade, com a área que foi a elevação diária, então o SGA, como o Paulo falou, não está mexendo em questão de produtividade. É bom que a gente diga que as lavouras, especialmente do Texas, enfrentaram um clima bastante frio no mês de abril. É bem verdade também que não estavam em períodos críticos, né? Não sentiriam em termos de produtividade, e vem sofrendo recentemente com a questão também da seca. Então, são fatores que podem trazer algumas quedas de produção. Fora isso, o SGA está trabalhando em cima exatamente do que previu na área, uma elevação, então, de 2,8%, e essa elevação concentrada basicamente no trigo de inverno. O trigo de primavera reduziria, porque é onde se compete mais com o trigo norte-americano. E para a próxima temporada, quando você fala principalmente na questão dos estoques, na verdade, né, na próxima temporada a elevação de 2,8% da produção, e em termos de estoques, essa queda que se estima basicamente nos Estados Unidos de quase 10%, ela é basicamente em função de uma estimativa de que se utilize mais trigo para a ração animal. Então, seriam esses dois fatores. De olho no clima ainda, essa área, essa produção, ela vem muito em linha do que foi estimado na área plantada. Particularmente, eu acredito que a gente possa ter uma redução uma produção mais ajustada, né? Porque a gente tem algum ajuste ainda em termos de produção, mas em termos de estoques é bem coerente com a questão que nós tenhamos uma maior utilização de trigo para a ração animal em função dos preços bastante elevados do milho. Agora, em termos globais, o que a gente percebe é que nessa temporada 2020 e 2021, os estoques que eram de 300 milhões caíram para 295. É uma queda de 5 milhões em relação aos iniciais e finais, mas que parecem ainda estar subestimados em função de que somente a China consumiu de estoques, os estoques chineses é que inflavam esse quadro global. A China utilizou dos seus estoques mais de 20 milhões de toneladas de trigo para a ração animal, 20 milhões a mais do que normalmente se consome. Então, a gente pode ter também, em termos de estoques globais, uma redução, um ajuste do quadro 2021-22 e que refletiria na próxima temporada. Então, essa elevação de 299,5 para a próxima temporada,
ela vai muito em linha do que se estima de recuperações da produção na Argentina, por exemplo, que teve uma quebra no ano passado, e da Austrália, que também tende a voltar a produzir mais. Mas é bom que a gente fique muito atento nos estoques finais da temporada 2021, que, claro, vai afetar, o estoque de passagem vai afetar a próxima temporada. Acho que são esses os principais, pontos que chamam a atenção nesses primeiros números estimados para o USDA. Elcio, a gente não tem esse survey, essa expectativa para o algodão, né? Mas a gente sabe que o mercado está muito de olho no que está acontecendo com os grãos e pode ser pressionado para baixo a área do algodão nos Estados Unidos, por conta disso, indo mais para a área dos grãos, de acordo com a situação do mercado. E também muitos problemas climáticos, né? E apreensão climática no Texas e em algumas outras regiões também nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar nesse relatório do algodão? Como o Paulo já ressaltou, o USDA não muda muito nesse primeiro sem ter a confirmação lá do mês de junho. Mas a minha percepção, Alessandro, é exatamente essa, de que a gente vai ter uma área plantada nos Estados Unidos que não vai ser do tamanho daquela primeira, que era praticamente a manutenção em relação ao ano passado. Esse é o primeiro ponto. A tendência é que a área plantada de algodão ela seja menor do que a que foi estimada no mês de maio, muito em função, claro, dessa forte alta dos grãos, especialmente o milho. No Texas, a gente tem condições climáticas também adversas que podem complicar a produção. A seca no Texas pode complicar o plantio. Até agora está dentro de uma normalidade, mas a gente pode ter alguma alteração ainda dentro desse quadro. Outro ponto que a gente tem que ficar atento, Alessandro, que ano passado a gente teve uma quebra muito acentuada da produção. A temporada de furacões foi muito agressiva e a produção do ano passado ela caiu de 4,3 milhões para 3,2 milhões, uma produção quase que parecida com a brasileira. Então, mesmo com essa queda de produção estimada, a tendência é que na próxima temporada a produção norte-americana, claro, a questão climática vai influenciar novamente, mas a tendência é que se nós não tivermos uma condição climática tão adversa quanto ano passado, a produção norte-americana, mesmo com uma área menor, seja maior na próxima temporada. Beleza, eu vou compartilhar aqui uma tela agora da Bolsa de Chicago da soja, para o Luiz Fernando comentar o que a gente pode ver em relação a mercado sendo influenciado por conta disso. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aqui a tela, compartilhando. Está aparecendo aí? Aparecendo. Ok, vamos. Aí, Luiz Fernando, preço da soja para julho, na Bolsa de Chicago, a gente vê que tem apresentado aí uma valorização, subindo essa linha aí nos últimos pregões. O que a gente pode ver aí nos próximos dias e principalmente depois da divulgação na quarta-feira? Então, Alessandro, como eu falei, os contratos mais curtos da soja, né, os contratos da safra velha, no meu entendimento, eles estão um pouquinho sobrevalorizados. E eu entendo isso porque a gente olha o spread, né, da safra velha para a safra nova, a gente pega aí julho contra o contrato de novembro, né, que seria o contrato mais importante, o primeiro mais importante da safra nova aí, norte-americana, e a gente tem um spread de quase $2 acima, né? Ou seja, julho trabalhando quase $2 acima do contrato de novembro, que é o contrato da safra nova. Então, no meu entendimento, está um pouquinho sobrevalorizado. Existe, sim, fundamentos, né, para os contratos estarem em níveis elevados, né? A questão dos estoques, como eu falei, principalmente os menores estoques aí desde 2013, 2014 nos Estados Unidos, então existe fundamento para isso, né? Só que o spread está muito grande, então eu entendo que existe espaço aí para os contratos mais curtos, que a gente chama, né, da safra velha, recuarem um pouquinho, embora os contratos da safra nova também tenham espaço para continuar avançando, né? A gente está no mercado climático americano, é um mercado, nesse ano, principalmente mais sensível do que anos anteriores, pelo menos nos últimos 5 anos aí, exatamente pela questão dos estoques. Então, qualquer problema produtivo que a gente tiver nos Estados Unidos, ou inicialmente problema climático, que pode trazer problema produtivo lá na frente, o mercado vai disparar. E a gente já viu isso aí no início do plantio, começou com um pouco de temperaturas um pouco abaixo do esperado, temperaturas muito frias aí em importantes estados produtores. Isso trouxe um primeiro movimento de alta para os contratos mais à frente. A gente também tem alguns probleminhas iniciais com relação à umidade do solo de alguns estados importantes dos Estados Unidos, como as Dakotas, né? E também Iowa,
Então, isso também é um início preocupante de alguma forma, mas a verdade é que a gente não pode quebrar a safra americana ainda, né? A gente está recém-plantando, inclusive, na semana passada a gente teve aí uma atualização da evolução do plantio, o plantio está evoluindo em ritmo forte, né? Então, isso é algo positivo, né, em termos de safra americana e, teoricamente, seria negativo para Chicago. Mas, apesar disso, o mercado continua bastante sustentado. Então, o que a gente pode esperar, assim, resumindo, é um mercado muito agitado nas próximas semanas, né? Como eu falei, principalmente pela questão dos estoques americanos que estão muito baixos e mesmo com uma safra grande esperada inicialmente, aí, o mercado tem suporte aí em possíveis problemas produtivos. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto esse ano esse mercado, porque realmente é um mercado que vai ser muito agitado, já está se mostrando desde o início e pode trazer, sim, oportunidades aí também para os produtores brasileiros nas próximas semanas. Luiz, aproveitando aí que a gente está falando desse preço na Bolsa de Chicago, que é o maior preço desde 2012, desde outubro de 2012, eu queria ver contigo, tu já colocou alguma coisa aí em relação a isso, mas esse mercado de clima inicial aí nos Estados Unidos, ele não está meio exagerado? E até que certo ponto esse comportamento é especulativo e tem a ver com aquela, nesse período principalmente, tem aquela que eles colocam como a batalha por acre. Se há possibilidade de mudança ainda nesse quadro de mais para milho, mais para soja, e a soja não está absorvendo essa alta, essa puxada do milho, depois que tu falar, até eu gostaria que o Paulo também desse a opinião dele em relação a essa disputa de acres aí entre soja e milho. Bom, eu acho que sim, está exagerado, né? Como eu já coloquei anteriormente. É um momento de decisão, né? Como te chamou, a batalha dos acres americanos. E, normalmente, né, a gente sabe que se a gente tem problemas no milho, a gente tem mais espaço para plantar soja. O milho, a janela é mais curta, e a soja tem uma janela mais longa e pode receber áreas que não foram semeadas com milho, ou por opção, ou por problemas climáticos. Então, é um dos fatores, por exemplo, que eu coloco como exagero do mercado. Então, existe espaço para a área americana de soja ser maior. Se a gente tiver problemas aí durante o plantio, e já o plantio da soja está mais adiantado, se a gente tiver problemas no plantio do milho, que ainda existe espaço para problemas, vai sobrar espaço para plantar um pouquinho mais de soja. A gente não está esperando uma grande migração, não costuma acontecer migração muito grande de área, mas espaço para a migração existe. Então, isso é outro fator, como tu colocou, que para mim parece exagerado esse momento do mercado, porque ainda nada está definido e existe espaço sim para a área americana ser maior. Mas o mercado está antecipando que mesmo com uma área maior, a gente vai ter problemas de estoques lá na próxima temporada americana. Então, eu entendo que sim, eu entendo que há espaço para correções negativas, principalmente nos contratos mais curtos, embora os contratos mais longos estejam aí trabalhando num patamar de 14, que, no meu entendimento, é um patamar bem razoável para a expectativa que a gente tem hoje com relação aos estoques e à safra futura. Bom, Dylan, seguindo aí a tua questão, a gente precisa entender que o grande problema do meio oeste americano, geralmente no plantio, é excesso de umidade. Você tem um pouco de terra até meio seca e frio, como a gente teve aí nas últimas 2 semanas de abril, né? Ele pode até atrasar um pouco o plantio em alguns lugares, etc. Ter um pouco de germinação mais atrasado, que é o que o mercado está olhando, mas não vai impedir o plantio, né? Nós temos aí 46% do milho já plantado até semana passada, que é um excelente padrão. Normalmente, até o dia 10 de maio, você tem 50% plantado. O número de hoje deve vir perto dos 60%, 65% plantado, com todo o frio que teve semana passada, e neve, etc. Então, o plantio está sendo feito, né? O que nós vamos realmente ter que avaliar é que a safra americana só se define em agosto, e até lá tem muita emoção, né? Qual é essa emoção? Nosso querido São Pedro trabalhar direito ou não com essa safra americana até lá. O plantio do milho termina dia 30 de maio, oficialmente aí nos programas do USDA, e até lá o plantio vai ser feito em 100% da área, não vejo problema nenhum. O preço da soja é alto, mas o milho é ignorantemente alto, né? 7 dólares. Paulo, botei, só dizendo que eu botei a tela agora, aliás, tela da nossa plataforma de safras. Quem não conhece, você tem que conhecer a nossa plataforma de safras. Entre no nosso site safras.com.br. Eu aproveito também para quem está assistindo o nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative as notificações para saber tudo que tem de novo. Paulo,
Segue falando aí que agora tem a ilustração aí de como está a plataforma. Isso, o gráfico nos ajuda aí, dá uma olhada onde estão os preços, né? $7,50, $7, isso é um preço de quebra de safra, né? Isso é um preço que você só tem esse movimento com uma quebra de safra. Isso, a última grande quebra de safra foi em 2012, que o milho bateu $7,80, e nós já estamos quase na máxima de 2012, sem quebra de safra, né? Que um estoque que é 30, 34 milhões de toneladas nos Estados Unidos, que é um estoque confortável que chega até setembro sem problema nenhum. Mas o que o mercado precifica? O mercado sempre antecipa movimentos, né? Então, ele tenta colocar um prêmio de clima sobre um clima que ele não está vendo. Ele está vendo que, com essa demanda chinesa atual, os Estados Unidos não pode ter problema de safra, né? Tem que ter uma safra cheia até setembro. Então, uma coisa é plantar, outra coisa é colher. Se corta a chuva aí depois de 20 de junho e não chove mais, é 2012 repetido. E aí sim nós vamos bater o recorde de 2012. Agora, a chance de ter uma safra normal é muito boa, está plantando numa boa janela, os mapas ainda não mostram nada pela frente que o clima vai ser muito ruim em julho, né? Pode ocorrer, mas por enquanto ainda não mostra. Hoje o trigo aí, o Elcio pode até dizer para nós por que o trigo está caindo aí 30 pontos hoje na Bolsa de Chicago e está derrubando o milho, né? São todos movimentos que nós temos que nos acostumar com eles, porque daqui até setembro nós vamos ter aí muita volatilidade. E volatilidade quer dizer movimento forte de alta e movimento forte de baixa, né? Se a safra americana for bem, se o USDA na quarta-feira arrumar aí um corte de exportação, nós podemos ter até um dia de baixa mais agressivo na quarta-feira. Elcio, Opa. o Paulo já largou a pergunta para ti aí. O que a gente pode falar dessa... Enquanto isso, eu já vou preparando aqui a tela da plataforma do trigo. O que a gente pode dizer desse comportamento da Bolsa de Chicago que está apresentando essa queda significativa? E olha aqui, ó, vamos compartilhar aqui também o trigo. A tela do trigo está aqui. Bom, Elcio, estamos com o trigo na tela aí, contrato julho caindo bem hoje aí, a gente vê esse último candle aí de uma baixa bem expressiva, né? Realizando bastante, né? A explicação hoje seria na expectativa da melhora climática, né? Do retorno das chuvas nas regiões que estavam bastante secas. Essa é a explicação, mas é bom que a gente perceba que se a gente vê esse gráfico do trigo, ele vai muito na carona do que está acontecendo com o milho, né? Dois produtos que são substitutos, né? A gente vê isso, viu o que aconteceu na China, em que o milho estava muito caro e os consumidores de ração consumiram 20 milhões de toneladas de trigo para essa finalidade. Aqui no Brasil, a gente está vendo isso, o preço do trigo no Rio Grande do Sul estava praticamente abaixo do preço do milho. Teve que subir porque os moinhos precisaram ajustar esse nível de pedido. Então, essa correção de hoje era uma correção pontual em função da questão climática, né? Então, devolve o que tinha exagerado na alta. E o trigo é um pouco diferente quando a gente compara com o milho, por exemplo, que a produção é muito mais globalizada, né? Os Estados Unidos é um dos grandes produtores, claro, tem um peso muito forte na sua formação, mas tem outros componentes, outros grandes fornecedores de trigo que também estão nessa disputa. A gente coloca aí a Rússia, por exemplo, como o maior exportador mundial hoje de trigo. Então, tem outros fatores também. Então, só para ilustrar a questão aqui climática, a gente vê essa elevação bastante acentuada, mas é bom que a gente diga que se não tivessem os comportamentos dos outros mercados, especialmente do milho, o trigo não estaria com uma elevação tão acentuada. A queda que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, estimada para a próxima temporada, é uma queda em torno de 3 milhões de toneladas, nada para apertar, para ajustar os níveis de estoques. Em termos globais, então, a gente tem ainda grandes volumes de estoques em todo o mundo. Então, muito do que a gente vê é o mercado precificando uma possibilidade de um aumento expressivo da utilização de trigo para ração animal, já que nós temos, então, uma situação em termos de abastecimento do trigo que não é tão ajustada. A questão da disputa por área também poderia levar a alguma mudança no trigo de primavera, lá onde já se espera uma queda e que o plantio ainda está por se definir. Quando a gente fala de trigo de inverno, praticamente já
a safra está consolidada, a colheita já começa em algumas regiões nesse final já do mês de maio, e esse contrato de julho é um contrato que está mostrando uma tendência já para a próxima temporada. Então, o mercado está bem no limite, está bastante sobrecomprado, sobretudo em função dessa questão que vem dos reflexos dos outros grãos, mas existe espaço, especialmente com o início da colheita da safra norte-americana, para a gente ter também correções dentro desse contrato de trigo. Bom, é fácil de ver, pelo que a gente viu nos gráficos, tanto da soja quanto do milho e do trigo, que o mercado vem numa escalada, né? É uma escadinha que vai subindo, e o algodão, Elcio, está acompanhando esse movimento dos grãos, né? Muito se explica por essa disputa que existe de áreas, né? Vou compartilhar aqui a tela do algodão, e a gente vê exatamente o mesmo movimento que a gente vê em soja, milho, e que vê também no trigo. Aí a escadinha aqui, ó. Exato. Subindo o gráfico ali, ó, mais ou menos desde abril, como a gente viu agora no gráfico anterior de trigo, como viu também no gráfico de milho e de soja. Essa alta aqui, esse movimento de alta interessante aqui do... Opa, não entrou... Alessandro, desculpa, que é após relatório do USDA, né? Que é após relatório de extensão de plantio. Começa o movimento mais forte ali. Sim. O erro está sendo meu aqui para colocar o ZCN1. Vamos ver. Pode falando, Elcio. Tá. Só lembrando, o algodão ele não é tão correlacionado. Se a gente for trabalhar principalmente na questão da pluma, ele não tem correlação nenhuma com os mercados de grãos. O mercado têxtil não tá relacionado ao mercado de alimentação, ao contrário do caroço, por exemplo, que é um mercado que é correlacionado. Ele não tem uma grande correlação não tem correlação em termos de demanda com os produtos relacionados, enfim, com os grãos. Ele vai disputar por área, exatamente, e aí a gente teria uma combinação do lado da oferta. E o que a gente vê no algodão é exatamente essa situação que nós tivemos. A pandemia pega muito o algodão, que não é um produto de alimentação, não é um produto de primeira necessidade. O consumo de algodão na temporada passada, 19 e 20, em termos globais, por exemplo, ele caiu de 26 para 22. Né? Então, uma queda aí de 26%, salvo engano, uma queda de 26%, e agora o algodão começa a recuperar. Até a queda, o consumo por parte dos asiáticos, ele não recuou tanto quanto se esperava. Esses países continuaram comprando, tanto é que os Estados Unidos exportou neste ano volumes bastante agressivos, maiores desde 2017 e 2018, exportou muito bem, então, e por isso o mercado começou a recuperar. Teve aquele tombo que teve lá no início da pandemia, em abril do ano passado, e depois disso recuperou, alcançou um patamar de 95, testou esse patamar e depois não conseguiu se consolidar acima desse patamar, principalmente porque a gente tem alguns países, um país principalmente voltando a essa produção, a Austrália está voltando a produzir bem, que teve 2 anos fora do mercado, então por tudo isso não conseguiu romper esses 95, mas é uma tendência ainda que a gente tem, o mercado tá bem firme, vem buscando uma consolidação próxima a esses 90 centavos, né, centavos de dólar por libra peso. Não tem muito espaço para subir além disso dentro da atual situação. Dependeria, ou para romper essa resistência desenhada perto de 90, teria que ter alguma questão do lado climático para romper esse patamar, ou aí na safra de junho, na área de junho, conforme eu falei, existe uma tendência de queda de área, que se consolida essa queda de área do algodão na próxima temporada. Mais uma vez, lembrando que a questão climática é a mais importante, porque o ano passado a área era alta, a área era praticamente do mesmo tamanho, só que despencou a produção em mais de 1 milhão em função de problema climático. Então fica muito em cima do mercado climático, o mercado de algodão está acompanhando de perto esse mercado climático nesse momento. Luiz e Paulo, a gente está vendo os mercados internos de soja e de milho com preços níveis elevadíssimos, milho com patamares recordes, até muito preocupante para o setor carnes, né? Mas o que a gente pode ver aí de influência desse relatório, mexendo, claro, primeiro com a Bolsa de Chicago e passando para cá? Eu gostaria de acrescentar também, Alessandro, que além do USDA, já que eles já vão comentar, fazer essa relação, que eles colocassem quais os outros pontos aí que merecem atenção para quem negocia soja e milho, fora o comportamento de Chicago, o relatório do USDA. O que está dominando esses dois mercados? Porque a oscilação dos preços tem sido bem acentuada.
Paulo, por favor, pode começar. Bom, no caso do milho, gente, nós temos um imbróglio que é gigantesco, né? Primeiro é tensão natural sobre safra americana, a área não consegue crescer porque a soja está com preço alto e quer comprar acres, né? O segundo é que tem um fantasma no mercado chamado China, que nunca importava nada, em um ano vem e compra 30 milhões de toneladas numa pancada só. Isso mudou o mercado internacional de milho, inclusive do trigo, né? Como o Elcio já comentou, e não há uma luz no fim do túnel para dizer que a China vai reverter esse processo, então é um player grande, novo, e modificando as relações de mercado internacional. Aqui no Brasil nós já tínhamos um problema de primeiro semestre, né, que era uma safra de verão pequena, demanda forte e preços tendendo a ser muito altos. E a safrinha, ela infelizmente está quebrando muito mais do que a gente imaginava. Nós devemos aí rever o nosso número no final de maio, e é um número com uma quebra bem maior do que a gente já colocou no relatório aí do final de abril, né? Então, o que o mercado de milho brasileiro está vendo? Nesse momento, está vendo esse Chicago bem caro, os portos aí estão com preços de 88 a 90 reais, que é um preço historicamente alto, porém, nós estamos aí muito concentrados em cima dessa quebra de safrinha, que ela deve ser histórica, né? E isso complica o nosso segundo semestre, porque, devido a essa quebra, nós temos que conter a exportação de milho, né? Então, isso também é um dos fatores que vai sustentando Chicago, porque o Brasil exportando menos, ele acaba implicando de que os outros exportadores exportem mais, né? Estados Unidos, Ucrânia, Argentina, acaba exportando mais para compensar o Brasil fora do mercado. Então, essa competição entre mercado interno e exportação é o que vai valer daqui para frente, né, no todo o segundo semestre, pesando bem na formação de preços. E no caso da soja, Alessandro, eu diria que uma grande diferença da soja para o milho no Brasil é que, no caso da soja, a gente não teve problemas produtivos, né? Pelo contrário, a gente teve aí, está finalizando a colheita de uma nova super safra, uma safra recorde, impressionante aí, mesmo com o Laninha atuando esse ano, né? A gente não teve problemas produtivos importantes aí, em termos gerais no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde se tinha uma atenção redobrada, né? Porque costuma ter problemas importantes em anos de Laninha. A gente colheu bem, a gente está fechando aí, apesar de alguns atrasos que a gente registrou aí ao longo da colheita, a gente está colhendo bem e tá uma super safra aí disponível no Brasil, e mesmo assim, mesmo com a pressão, né, sazonal de entrada de safra, a gente está com preços aí batendo recorde, né? Agora um pouco inferiores à semana anterior, mas recentemente a gente chegou a atingir 185, 186 nos portos, que é um novo recorde, sim. E muito disso vem basicamente de Chicago, aí, como eu falei, nas primeiras posições, muito próximo de $16, né? 15, $16, e um câmbio ainda elevado, embora, né? E aí eu acho que dá para a gente explicar muito do porquê a gente tem um preço um pouquinho mais abaixo disso hoje, né? 180 nos portos, mais ou menos, porque o câmbio recuou nos últimos dias, né? Saiu aí de 5,50 para algo em torno de 5,20 que a gente está vendo aí desde sexta-feira. E isso impacta naturalmente, né, na formação do preço, a gente sabe a importância do câmbio, só que embora a gente tenha esses ajustes negativos, o câmbio continua suportado acima desse patamar de 5, digamos, e a gente não vê grande espaço, né, fora alguma surpresa, para cair muito mais, né? Embora a gente entenda que esse nível de 5,20, 5,30, o mercado entende como um todo, é um nível esperado para o final do ano, né? Então, mas Chicago realmente está ajudando muito, está suportando esse mercado. A gente tem, sim, uma demanda muito forte pela soja brasileira, né? Não tem que ser diferente, a gente não esperava nada diferente, a gente não esperava a China diminuindo compras, e ela se mantém muito ativa no mercado, principalmente agora com a entrada de safra, consumindo o que pode aí da safra brasileira, até porque a safra americana, né, atual, está cara nesse momento. Então, a gente não tem problemas de demanda, a gente tem bastante oferta, e mesmo assim, talvez a gente tenha ainda no final do ano estoques relativamente apertados, embora superiores ao ano passado, né, que a gente teve estoque muito baixo de passagem, talvez o menor ainda em 20 anos, e a gente espera uma recuperação, mas nada muito grande. Então, isso suporta também, de alguma forma, os preços para o segundo semestre.
Bom, pessoal, estamos batendo no nosso tempo. Tinha espaço aí, tinha conteúdo desses mestres aí para mais uns 3 programas desses só hoje, mas a gente tem que encerrar e eu passo a bola para o Dylan, depois cada um queira fazer uma consideração final, algum comentário, dica para o produtor, para os agentes de mercado, fique à vontade. Dylan, destaque que o relatório do USDA tem cobertura total da nossa agência Safras, dos nossos analistas, consultores da Safras Consultoria também, não é, Dylan? Exatamente, Alessandro. Cobertura completa da agência Safras, da Safras Consultoria, tudo isso na nossa plataforma. Quem ainda não conhece a plataforma, vai meu conselho, pede uma demonstração lá e acompanha esse relatório do USDA, vai ter todas as informações. Além disso, né, Alessandro, lembrar que nós voltaremos na quarta-feira, após o relatório, para fazer a repercussão dos números, né? Se hoje a gente adiantou alguma coisa, na quarta-feira, vamos ver se confirma essas expectativas. Claro, é um relatório que tende a trazer muitas surpresas por ser o primeiro, mas nós vamos estar aqui comentando com os nossos analistas sobre o relatório e os principais números. Aliás, fazendo uma provocação aí para os nossos analistas nessa parte final, para fechar a resenha, se vocês tivessem que sugerir para quem acompanhar o relatório na quarta-feira, um dado que ele deveria acompanhar com mais atenção, qual o número que ele deveria acompanhar com mais atenção na próxima quarta-feira? Luiz Fernando. Bom, no caso da soja, estoque, né, Dylan? Estoque americano para a próxima temporada e também para essa, tá? Porque para essa a gente pode ser surpreendido aí por um corte maior até do que esperado, né? A gente está esperando uma nova redução, mas como a gente teve algumas vendas novas aí de soja americana para os chineses, né, que foram vendas inesperadas nesse momento, embora alguma parte ou a maior parte tenha sido para a próxima temporada, a gente pode ter alguma surpresa aí com uma demanda acima do esperado, né, aumento de exportações, por exemplo, que nos traga um corte maior ainda nos estoques americanos. Paulo, bom, desafio. basicamente o Luiz Fernando já resumiu, né? Exportação americana de 2022, eu acho que é o número-chave, e, consequentemente, o estoque americano de 2022 é o número que vai comandar os preços aí depois do relatório. Elcio, vai lá, duplo desafio. Seguindo na linha dos colegas, eu acho também estoques, eu só diria que no caso do trigo, é interessante a gente ver o estoque inicial dessa próxima temporada, o estoque final da próxima temporada, exatamente ainda em função dessa necessidade da China, do consumo da China ser ajustado nessa temporada. Então, eu acho que é um número que é bastante interessante a gente dar uma olhada. E mudando para o algodão, vamos ficar de olho nas exportações norte-americanas. Há uma percepção no mercado de que o USDA pode estar subestimando os volumes de exportação, dados os números de embarques que a gente está acompanhando semanalmente. Então, esses números de exportação também, exportação norte-americana e estoques iniciais de trigo são as minhas curiosidades e expectativas para ficar de olho no próximo relatório. Show de bola. Bom, agradeço ao editor-chefe da agência Safras, Dylan Páscoa. Um abraço, Dylan. Abraço, Alessandro. Obrigado pela oportunidade. Paulo Molinari, grande abraço. Abraço a todos. Luiz Fernando Gutierrez Roque, muito obrigado. Um abração. Abraço a todos aí, Alessandro. Grande Elcio Bento, forte abraço aí, boa semana. E boa semana para todos nós. Boa semana, e como o Dylan lembrou, tem mais resenha na quarta-feira. Agradeço também ao nosso setor operacional, a nosso querido Luiz Paulo Severo de Almeida e também o Carlos Soares. Um abraço, até a próxima. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau.